sob a vossa proteção, recorrendo santamente de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e filhos em Cristo, a liturgia deste 17º domingo do tempo comum nos mostra o valor e a importância da oração. São Lucas, dos 4 evangelistas, é aquele que mais destaca Nosso Senhor como homem orante e como modelo de oração. Os outros evangelistas mostram Nosso Senhor rezando, mas São Lucas o faz de uma maneira mais intensa. 9 vezes São Lucas apresenta Jesus em oração. E ao rezar, na perspectiva de São Lucas, Jesus o faz nos momentos mais importantes da sua vida. Agora, que coisa impressionante! Ele é Deus, porém, Ele assumiu a nossa natureza humana, se fez homem como nós. E na sua humanidade, meus amados, Nosso Senhor, ao rezar, Ele está nos ensinando algo muito importante. A oração é a grande necessidade que o ser humano tem. Como diz o Salmo 69, minha alma tem sede de vós, como a terra é sedenta e sem água. Ora, a intimidade com Deus deve ser prioritária em nossas vidas. E isso acontece, amados, mediante a oração. Deveria ser muito belo contemplar Jesus rezando. E os apóstolos os discípulos ficam encantados ao ver essa cena. E ao contemplar aquela realidade tão bela, eles fazem um pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. Aqui é um ato de humildade. Nós sabemos de fato rezar. Os apóstolos, os discípulos, eles conheciam as fórmulas das orações dos judeus, sabiam rezar formalmente. Porém, meus amados, o modo como Jesus está rezando era algo encantador. Porque aqui o Senhor não ensina fórmulas nem técnicas. Aqui o Senhor ensina um modo de nos relacionarmos com Deus. E ao responder o pedido dos apóstolos, dos discípulos, Jesus, Ele ensina a sua própria oração, o Pai Nosso. Nos ensina, primeiramente, a nos relacionarmos com Deus, como filhos se relacionam com o Pai. Ora, chamar Deus de Pai é uma realidade muito profunda. Chamar Deus de Pai é nós entendermos que Deus, Ele é próximo a nós, Ele não é distante, como somos tentados a pensar. Ele é próximo. Chamar Deus de Pai, amados, é nós desejarmos a herança que esse Pai deu ao seu Filho amado e unigênito. É participar da herança do Filho. Ouvimos na segunda leitura: vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados.
até que Deus nos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. A gente experimenta isso no batismo e no sacramento da penitência. Aquele ato de amor, ele é alcançado por nós por meio desses sacramentos. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida da graça, para a vida divina. Para agora, sustentados pela oração, nós participarmos desta herança que o Pai deu ao Filho. Agora entendamos o seguinte: qual é o nosso grande pecado? Qual foi o grande pecado da parábola do filho pródigo, aquele filho que saiu da casa do pai? Qual foi o grande pecado? Não querer ser filho. O nosso grande pecado é que nós somos filhos de Deus, mas nós não queremos ser filhos. Ou seja, por quê? Porque ser filho de Deus não é meramente receber o sinal sagrado mediante o sacramento do batismo. Ser filho de Deus, amados, é nos comportarmos como pais. O ditado que vocês conhecem: filho de peixe, peixe morre. Se somos filhos de Deus, nos comportemos como pais. Se somos filhos de Deus, que a nossa ação seja digna daquilo que nós somos. Então, aquele rapaz, ele saiu da casa do pai porque ele considerava que lá era um lugar aonde ele iria ser aprisionado. Como nós somos tentados a pensar que a obediência a Deus é uma prisão e é tirar a liberdade. É isso que o mundo nos ensina. A liberdade, na perspectiva mundana, é fazer aquilo que eu quero e desejo, porque eu digo: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Não. Liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero. Liberdade é eu fazer tudo aquilo que Deus quer. Como uma vez alguém perguntou, disse assim a um sacerdote: eu tenho muita fé. E aí o sacerdote disse: por que é que tu tens muita fé? Ah, porque tudo aquilo que eu peço a Deus, Ele me dá. Aí o sacerdote olhou para ele e disse: e tudo aquilo que Deus te pede, você dá? É o contrário, tá vendo? A fé não é pedir tudo e Deus nos dá. A fé, meus amados, é dar a Deus tudo aquilo que Ele pede. Isso é ter fé. Isso é rezar de verdade. Porque a gente não reza para mudar Deus. A gente reza para nós mudarmos em relação àquilo que Ele nos pede. A gente não reza como se Deus fosse um armário e a gente abre de vez em quando quer alguma coisa. Muita gente reza desse jeito. É por isso que a gente também deve dizer: ensina-nos a rezar. Porque o nosso relacionamento com Deus também é muito utilitarista. A gente pede não o que a gente precisa, mas o que nos convém. Vocês perceberam que na oração do Pai Nosso não tem esse monte de coisa que a gente pede? Não tem saúde, não tem dinheiro, não tem nada disso. Aí muitos dizem: temos que pedir a saúde, porque sem ela nós não somos nada. A saúde é importante, meus queridos, mas de que vale a saúde sem um coração curado? Vale alguma coisa? Não.
De que vale você ter um corpo saudável e uma mente saudável se você não perdoa? Está aqui no Pai Nosso. Aí você diz, eu não quero perdoar, então o Pai Nosso não vale nada para você. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Aí a gente começa a mentir para Deus. Eu quero saúde, mas eu não quero curar o meu coração. Não vale nada essa saúde. Eu quero prosperidade, mas eu não quero ajudar quem está necessitando. Não vale nada essa prosperidade. Eu quero dinheiro, mas eu sou mesquinho, ganancioso. Não vale nada esse dinheiro. É maldito. A gente deve pedir a Deus aquilo que vai contribuir para a nossa salvação. Se as coisas materiais que a gente pede vão contribuir para a gente pecar muito mais do que a gente peca, Deus não nos dará. Não nos dará, não porque Ele está nos castigando, mas é que você deve pedir os bens que passam para abraçar os que não passam. Deve pedir os bens temporais para alcançar os bens eternos. E aí, como a gente não quer a herança do Filho que o Pai do céu prometeu, a gente vai brigar pela herança da terra. E aí começa as desavenças dentro das nossas casas. Como seria belo se nós aprendêssemos a rezar também com os nossos. Vejam que o encantamento dos discípulos para com Jesus está no próprio ato da oração. Santo Agostinho diz assim: se a gente não ensina pelo exemplo, as nossas palavras nunca terão força. Nunca. Aí a gente fica dentro de casa esperneando. Ai, você tem que rezar, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso. É claro que a gente deve incentivar. Só que o problema, sabe o que é? É que a gente muitas vezes não é exemplo e aí nossos filhos não vêm não. Porque não se convencem que a gente reza. Nossos maridos ou esposas não se convencem às vezes que a gente tem uma vida em Deus, porque parece que fica só preso dentro dos muros da igreja. Quando a gente sai, acabou toda a piedade, todo o louvor, todo o entusiasmo que estava aqui. Meus amados, o exemplo é mais forte do que as palavras. Uma vez uma criança me disse assim, eu achei a coisa mais linda do mundo. Uma criança na catequese, um jovenzinho. Ele disse assim, a gente falando sobre família, algo marcante nos pais, e aí o jovenzinho disse: o que mais me marcou nos meus pais, e principalmente no meu pai, foi ver meus pais rezando. E ver meu pai rezando. E aí ele disse: quando eu via meu pai rezando, eu entendi, rezar é coisa de homem. Rezar é coisa de homem. Olha aí que belo. Nossos filhos nos veem rezando, como os discípulos viram Jesus rezando e se encantaram. Muitas vezes, e principalmente na realidade de hoje, não. Nossos filhos veem muitas vezes nossos pais brigando, xingando, discutindo, murmurando. E aí vão aprender a xingar, murmurar, brigar, porque é isso que eles veem. O exemplo baixa. Ensina-nos a rezar. A oração, meus amados, não é um apêndice da vida. A oração é a maior necessidade dela.
Sem a oração, diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Mas quem reza se salva de quê? Se salva do mal e se salva de si mesmo. Um dos maiores inimigos seu é você mesmo. Não é o outro não, é você. Aí a gente diz que não apenas podemos confiar nos outros. Olha, eu não confio nem em mim mesmo, quanto mais em você. Nem em mim mesmo eu confio, porque se eu me descuidar, eu faço as piores coisas que se podem fazer. A primeira leitura de hoje mostra o cuidado do Abraão intercedendo por Sodoma e por Gomorra. Senhor, se tiver 50 justos, vais exterminar a cidade? Não. E 40 também não. E 20, e 30 não. E 20. Aí chega nos 10, nem 10 tinha. Porque o pecado nos destrói. A vida desconectada da relação com Deus é a pior loucura que existe. Veja uma pessoa longe de Deus, o que é que ela vai fazer? Veja alguém que não reza, que não está em união com Deus, como é que ela vai se comportar? Como é que ela vai agir? Como é que ela vai pensar? Qual o caminho que ela vai trilhar? A vida fora de Deus é o desastre mais terrível que existe. Não pense que foi a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, nem essas guerras que estão acontecendo toda hora, essas brigas pelo poder. A maior destruição é a vida sem Deus. Porque aqui a gente perde o corpo, a vida sem Deus, a alma vai para o inferno. Rezemos, não apenas para obter coisas, meus queridos, mas para estar com o Senhor. Jesus diz aqui: o Pai dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. A gente não tem aquilo que necessita, porque a gente não pede o que necessita. A gente pede o que vai nos vangloriar, o que vai nos inflamar de orgulho. E diz o salmo de hoje que Deus olha os pobres, mas reconhece de longe os orgulhosos. Não. E para terminar, entendamos, quando a gente reza primeiro para perder, não é para ganhar não, viu? A gente só vai ganhar se primeiro perder. Mahatma Gandhi, que era um filósofo indiano, uma vez questionado, alguém lhe disse: quando você reza, você ganha o quê? E aí ele disse: quando eu rezo, eu não ganho, eu perco. Quando eu comecei a rezar, eu perdi o orgulho. Quando eu comecei a rezar, eu perdi a prepotência. Quando eu comecei a rezar, eu perdi a vaidade. Quando eu comecei a rezar, eu perdi tudo aquilo que eu achava que era importante, mas não era. E quando você perder tudo isso, você vai ganhar humildade, serenidade, você vai ganhar pureza, vai ganhar as virtudes do alto. Mas primeiro preciso perder aquilo que te coloca para baixo, para alcançares aquilo que te eleva ao céu. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate, a porta será aberta. Amém.